Último bloco do programa. Acabou, acabou. O dessa semana, porque semana que vem tem mais programa inédito. Aqui na tela da Terceira Via, essa semana tem reprise. Você pode acessar tudinho pelo nosso app. É esse que tá na tela para vocês aí, ó. Esse roxinho tá aí para vocês, vocês podem baixar para quem tem sistema iOS e para quem tem sistema Android. Vocês podem assistir no site do Jornal Terceira Via e também no site da Terceira Via TV em tempo real. Muito bom, né? E no meu canal do YouTube tem todo o conteúdo na íntegra para vocês curtirem lá, youtube.com/programa Fábio Abud. Olha como a gente termina o último bloco, devaciando, tropicalmente gostosa, puro malte, mais deliciosa desse mundo. Gente, a Grau lançou uma ação, deixa eu deixar aqui as redes sociais da Grau Distribuidora que vocês vão encontrar. Devassa e todos os outros produtos maravilhosos, inclusive a Baden-Baden Gourmet. Ui. Claudião, top, hein? Nós somos fãs da Baden-Baden, né, Claudião? Pois é. Igão, um abraço para você e também para o Iagão, tá joia? Para a família Grau Distribuidora, você pode ter todas as cervejas, todos os produtos do que a Grau Distribuidora representa aí e tem a chancela exclusiva. E a Devassa é uma cerveja do grupo Heineken. E é uma cerveja tropical, puro malte, gostosa, com a cara do Brasil. Essa aqui, ó, tá russa. Olha o estado da latinha. Eita! Ó, você encontra a Devassa do tamanho latinha convencional, você encontra também a Devassinha, aquela garrafinha pequenininha, você encontra latão, você encontra a versão 600 e litrão, beleza? Ó, bebida não combina com direção e também proibida a venda para menor de 18 anos. Eu vou deixar vocês ao som de Isa agora, para eu degustar a minha Devassa, e você vai ligando para Grau para ter Devassa em sua casa, em seu estabelecimento, onde quer que você esteja. A Devassa tropical, ela vai te acompanhar. Canta comigo, Isa. Chegou a hora dessa gente tropical mostrar seu valor. Queria voltar, não. Tá gelada de montão. Ah, mas tá boa, rapaz. O final do programa é bom. Deixa eu molhar a garganta. Ah, beleza. Ó, turma, o negócio é o seguinte. Nós falamos no primeiro bloco com a Júlia Neves, depois a gente conversou com a Vanessa Tugores, e agora a gente vai conversar um papo incrível sobre saúde mental. E tem a nossa psicóloga do programa que vai bater um papo comigo agora. Cris, chega para cá. Olha só, pessoal, presta atenção. Como se não bastasse sequelas respiratórias e motoras, dor, depressão, ansiedade por estar na lista do pós-Covid-19, olho neste papo com a psicóloga do meu programa, Cristiana Latessa. Cris, que prazer, meu amor, sempre. E como é que está sendo a vida aí agora para você? Então, eu acho que, primeiro, boa tarde. Nesse período todo, né, eu acho que a gente nunca esteve com a saúde mental tão em alta. Verdade. E com uma procura também muito grande por ajuda. Né? As pessoas hoje elas não têm mais aquela resistência que elas tinham antes em estar procurando ajuda. Então, assim, eu falo sempre que se a gente achou que ano passado estava ruim, eu acho que agora piorou bastante. Concordo contigo, concordo. Cris, a gente fez uma lista de perguntas para você, que são perguntas bem pertinentes na atual conjuntura que estamos vivendo. Olha só, solidão, ansiedade, medo e inatividade. Até que ponto a batalha contra o novo coronavírus pode não estar completamente vencida após a alta hospitalar? Então, Fábio, já tem pesquisas, né? Os pesquisadores começaram desde o ano passado a trazer algumas informações para a gente, principalmente informações de cunho, né? De saúde mental. Sim. Então, hoje eles falam até que a prevalência, tanto de ansiedade quanto de depressão, é de 63% dos pacientes. Sério? Número grande. Mas se a gente for analisar, até a gente que também não teve o Covid passa por essas situações sempre. Inclusive quando a gente acha que teve contato com uma pessoa que Uma tenha. pessoa que tem, com certeza. Ou que alguém próximo a gente está e a gente não sabe o que isso, né? O que vai acontecer é uma doença que eu falo que ela é muito silenciosa. Você acorda bem hoje, você está com o diagnóstico, você acorda bem, daqui a 2 dias você pode ser entubado. A gente não sabe, a gente chega, dorme, eu vi pela minha irmã,
dorme de uma forma, acorda de outra e não sabe como vai acordar no Não outro sabe. dia. É muito então, louco. quando a gente fala do pós-Covid, é o medo ainda do medo. É o medo que aquele medo do vírus nos causou. Né? A gente ainda É sai... o dano hoje, psicológico, né? hoje, por exemplo, eu atendi uma senhora que ela saiu do quadro, ela estava entubada. E assim, fala totalmente acelerada, ela falou que ela está comendo muito, que ela está com insônia. Distúrbio mesmo, né? Ela adquiriu vários, a gente sempre fala traços, né? De um transtorno de ansiedade. A depressão eu não consegui enxergar, até porque foi online, eu gosto muito ainda do presencial. Nós somos serviço essencial, tá, gente? E olho no olho, né? As pessoas podem estar questionando, ela está atendendo presencial. Estou, sim, em casos de emergenciais. Não pude parar com todo mundo. Claro. Eu tenho Existem crianças casos autistas. e casos, né? Exato. Esses, por exemplo, não pode ter o atendimento a crianças de menos de 10 anos, mas aí eu tento marcar uma manhã, uma criança autista para eu ir lá vê-la. Mobiliza o seu horário, né? Isso. Então, o que acontece? O pós-Covid, para mim, ele é ainda muito pior do que o antes de ter a doença. O antes, a gente tem o medo, tem a precaução. E aquela velha frase, né? Onde foi que eu errei? Como que eu peguei isso? Como que eu contraí o vírus, Porque as pessoas não sabem nos dizer como elas pegaram. E muitas das vezes, elas pegam de pessoas que elas nem imaginaram. Nem imagino. Entendeu? Eu tive situações próximas, né? Em que, assim, a mãe era idosa, veio visitar o filho. Você é um caso disso. Seu marido estava isolado na sua casa. E a gente não teve. Nem você, nem sua filha. Não. E assim, teve outro caso, por exemplo, que eu tenho uma vizinha que tinha muito medo de alguém ter contato com a mãe não é daqui, e quando a mãe veio, quem trouxe Covid foi a mãe. A mãe não teve sintomas, 71 anos. Nossa, assintomático com essa idade? Com essa idade. E o marido dela teve sintomas, e o filho de 13 anos. Então, assim, é para tentar mostrar para as pessoas também que não é só uma doença silenciosa, ela está acometendo todas as idades. Né? E o que a gente precisa entender é não passar tanto pânico também. Né? Eu falo que a informação que tem vindo para a gente é de pânico. Com e certeza. A gente começa a absorver aquelas notícias de tal forma que a gente começa a ter um bombardeio, sintoma de ansiedade. Exatamente, é um bombardeio. A gente vai conversar sobre isso. Olha só, Cris, pesquisas da UFMG com pacientes indicam que até um mês após alta, existem impactos no estado emocional com sintomas de ansiedade e depressão, além de fraqueza nos braços, fadiga, falta de ar. Isso não é pânico, não? Então, vamos lá. São sintomas de ansiedade. O pânico é quando a pessoa ainda continua vendo aquele problema como algo ameaçador, a ponto dela achar que ela pode, né? O medo iminente da morte. Sim. Eu tenho medo de morrer. Sim. Mas eu saí do quadro, estou em casa, estou bem, mas estou com medo ainda de morrer. Gente, a reinfecção também existe. Claro. É outra coisa que a gente precisa a gente conversou no primeiro bloco. A gente conversou no primeiro bloco com a Júlia Neves e ela falou isso com a gente. E não é assim, gente, também. Mas, assim, o que tem acontecido? As pessoas estão falando até um mês depois do quadro do Covid. Eu vi ontem pesquisas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em que eles estão dizendo que essas sequelas vão durar até 50 meses. 50 meses? Até. Desesperador, criatura, pelo amor de Deus. Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quando a gente fala sequelas, porque o tratamento dos transtornos, tanto psiquiátricos, psicológicos, ele leva um tempo. Há toda uma mudança na forma como o indivíduo vê aquele problema. Ele começa a ter que adquirir novos hábitos. E isso não é da noite para o dia. Com o Covid não é diferente. Você está dentro de um hospital, você se vê restrito, né, a ficar sozinho mesmo. Você não pode ter visita, você não vê ninguém. Solidão é um pânico, não é? É uma doença totalmente solitária. E aí você dorme e acorda com a sensação, como que vai ser amanhã? Ou melhor, como que vai ser daqui a algumas horas? Exatamente. Trabalhar com a incerteza. E assim, quando vocês me perguntam se é pânico, tem os sintomas do pânico, tem os sintomas de ansiedade, mas também tem um outro transtorno que não é tão conhecido, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Ele vem, na verdade, depois que você sofre algum trauma. E o Covid é um trauma. O vírus em si, o diagnóstico, exato. Até quem é assintomático tem os sintomas,
de ansiedade, mas não tem os sintomas de Covid. Então, ele me diz, eu estou com já tremor, não, tô com exatamente falta de ar. esses dias eu estava conversando com um grupo de amigos, a gente estava falando no WhatsApp, e aí o pessoal está falando, estou sentindo uma falta de ar, eu estou achando que eu estou perdendo o paladar. Era a cuca. Tudo psicológico. Que loucura. Tudo. Atendi um menino agora, coincidentemente também, antes de vir, que aí ele falou, olha, eu quase não vim, Cris, porque segunda-feira eu achei que a comida estava sem sal. Aí eu olhei. Ah, mas o sal... A comida estar sem sal não tem problema nenhum, mas olha como as pessoas afeta estão. de forma bem direta, verdade. Entendeu? Então, a gente tem que começar... Eu, por exemplo, tenho um oxímetro em casa, não vou mentir. Para quê? Eu não sei, porque foi depois que Rodrigo teve. Que Digão teve. Aí eu sobrou Eu pra você. tenho um oxímetro, tem aparelho de pressão eu já tinha, eu tenho tudo em casa. O essencial e mais um pouco. E mais um pouquinho, tem a medicação também, Entendi. assim, não do Covid, mas eu tomo vitamina C, vitamina Claro, D, zinco, claro. Eu também paro tomo. durante um tempo, porque Também tomo. assim, os médicos podem falar até melhor do que eu, mas sobrecarrega um pouco o rim. Sim. Então, assim, eu paro um tempo, depois eu volto. Eu acho que esses cuidados... Mas é bom procurar um médico para você se Não, eu informar acabei de melhor, falar. né? Os médicos vão falar melhor do que eu. Vão dar realmente o laudo correto. É, Deixa eu perguntar outra coisa a você aqui, Cris. Como manter informado e lidar com a expectativa de piora do quadro da contaminação e morte sem ter crise de ansiedade? Não tem como. Foi direta, maravilhosa. Na tempestade, meu jogo. Não tem como. Vamos imaginar a situação de você vai fazer o exame, você já passa um dia esperando o resultado desse exame, você já não dorme, Verdade, você já está ansioso, verdade. você começa a somatizar, tendo falta de ar, você nem pegou o diagnóstico ainda, o exame não veio. Mas já é a cuca. Quando você pega o exame, está lá, reagente. Eu acho que esse exame, o reagente, já mexe com todo o emocional da pessoa. Né? Gente, a gente não perdeu 1000 pessoas, né? Pelo amor de Deus, eu acho que... O Brasil hoje está no topo do mundo, no topo de mortes. em número de mortes. Olha, então, inclusive, eu queria pedir desculpa pro pessoal de casa, porque meu programa é de entretenimento, mas é de informação também. A gente, a gente precisa levar essa informação. O que eu tenho visto é um número muito crescente de crianças e adolescentes hoje, os pais levando com muito mais frequência, porque eles não estão sabendo lidar com as informações. Entendeu? Os adolescentes, por estarem presos dentro de casa há um ano, o isolamento, né? Ensino remoto, aquele medo de levar o vírus para dentro da casa dos pais. É um conjunto de fatores, né, Cris? Muito. Agora, outra coisa. O que recomendam para as pessoas que moram só, incluindo as que vivem fora dos pais, como lidar com a solidão? Fala um pouquinho, porque é bem complicado. Então, o que a gente tem pedido, a gente está vivendo sozinho, né? É porque eu moro com umas 2 pessoas. Eu também. Mas, assim, continuo sem ver a minha vozinha ainda. Eu acho que vim no verão, uma semana. Eu passei 20 dias sem ver minha irmã. Então, mas Entendeu? eu levei, acho, 8 meses. 20 anos. Quase 8 meses sem vê-la. E aí, comecei a ver no verão, quando foi fechando o cerco aqui na cidade, o que eu fiz? Não posso ir lá. Ah, mas você tomou as 2 doses da vacina. Tomei, gente. E outra coisa que eu acho que a gente tem que frisar. Você tomou a vacina, mas você pode ter o vírus. Boa. Você só não vai ter sintomas. Então, quem toma a vacina tem que entender que se ela ainda pega o vírus. O que acontece é que a doença vem de uma forma branda, mas a gente continua transmitindo para outras pessoas. Então, assim, Por isso o uso da máscara ainda, por isso toda a proteção. Álcool, se puder ficar em casa, fique em casa. Supermercado, já teve algumas comprovações, né, de que não precisa limpar, mas quem tem o hábito de limpar pode. A gente vai falar isso na pauta, aí tá por último aí, do transtorno obsessivo-compulsivo, que foi um transtorno que cresceu muito na pandemia, mas até por essa questão dessa limpeza, da gente achar que está sujo o tempo inteiro, e prende cabelo, e solta cabelo, e lava cabelo, e bota a roupa toda para lavar. É isso mesmo que a gente vai falar, isso é toque, cara. Porque a pessoa às vezes acha assim, meu Deus, eu estou sempre sujo. A gente não vai ainda... Porque vai à rua, vai ao supermercado, eu tomo banho. Eu vou na esquina, vou pegar meu filho em algum lugar, na casa de um coleguinha, na casa do meu primo. Eu vou tomar banho, meu filho vai tomar banho. Isso é toque, não, Cris? Então, o que acontece? Para ser diagnosticado como toque, ele tem uma duração, uma prevalência dos sintomas, e a gente está vivendo uma situação típica para isso. Só se torna toque quando aquilo atrapalha a vida da pessoa e a vida das pessoas que estão à volta dela. Correto. Então, os rituais são necessários para que a pessoa se sinta bem. Então, por exemplo, eu tenho um menino também que foi nesse transtorno todo aí da pandemia. Ele chegou ao ponto de ferir as mãos. Por quê? Lavagem excessiva. Sério? Ele lavava excessivamente, achava que estava sujo porque fechou a torneira. Isso é toque.
tá? Eu tenho um amigo meu que tem toque com álcool. Ele anda com álcool no carro, 2 mas litros eu no também, bolso. paradinho. Isso aí também não. É precaução. Toque não, precaução. É precaução, gente. Entendi. Mas assim, ele chegou no consultório com as mãos feridas. Hoje a gente já consegue que ele entre, não lave as mãos no banheiro, passe o álcool quando chega, porque é uma norma você entrar no E é um hábito que nós criamos que, às vezes, é de certo ponto, tá, gente? Na verdade, certo estava ponto. certo. Não é? Na verdade, está certo. Eu acho a gente que não pessoas... fazia certo. A gente que não fazia certo. Entendeu? Nos Verdade. países orientais, eles não Verdade. entram com sapato dentro de casa. Não, e máscara eles usam na rua. Na rua. Nós que fazíamos tudo errado. Verdade. Né? E assim, esse menino está bem agora, a lavagem não está excessiva como estava, ele continua lavando as mãos ainda, né? Até pela questão mesmo da mania que se criou, mas dizer que é toque é algo muito mais pesado. Então, a gente não pode, sem fazer uma avaliação, porque se eu falo aqui que é toque, quem está em casa vai achar que qualquer mania que tem é um transtorno obsessivo-compulsivo, e não é, gente. Precisa de diagnóstico médico, precisa de avaliação com o psicólogo, precisa passar por toda uma equipe para que a gente possa fazer esse diagnóstico, né? E tem todo um tratamento, as pessoas precisam entender isso também. Tem tratamento. Bom, entendeu? Bom você falar. Mas essa coisa da mania se criou, a gente criou esse hábito. E que não é um hábito ruim. É isso que eu ia falar. De É bom. De uma certa forma, é bem interessante ter esse hábito no dia a dia. Cris, quais os impactos da pandemia para os profissionais da saúde e pessoas com transtornos mentais? Vamos lá. Profissional de saúde, primeiro parabenizá-los, né? Quem está na linha de frente. Guerreiros. Me solidarizar com eles, porque também, assim, eu não parei hora nenhuma. Então, assim, tem dias que eu estou muito cansada. Tem dia que eu estou muito cansada. Eu até fiz um post ontem falando disso, né? Apesar de eu atender no particular, a gente está sobrecarregado. Eu vi. A gente não está dando conta de tudo. Está aqui embaixo, ó. Não, só botar suas redes sociais. Se alguém, às vezes alguém tem alguma dúvida, está aqui, só você botar o QR Code aí na tela. E no início, Fábio, alguns profissionais aqui de Campos mesmo, eu acho que eram até da parte de enfermagem, eles começaram a entrar em contato comigo. Eu dei um respaldo, eu dei uma ajuda, a gente não foi tratamento. Foi muito mais uma orientação do que eles podiam fazer, até porque a gente tem todo um trabalho de técnicas psicoterápicas, então eu tenho uma respiração que se chama respiração diafragmática, que é uma respiração que você faz na crise de pânico. Tem a questão do relaxamento muscular progressivo, tem a atividade física, eu sou adepta hoje à atividade física. Com certeza, e digo estou sentindo uma falta muito grande. 50% hoje da nossa imunidade vem dela. Então, eu sou totalmente a favor. Também então, assim, sou. no início, muitos entraram em contato e hoje o que eu vejo é uma sobrecarga em cima deles muito grande. Cris, uma pergunta muito importante, queria que você falasse um pouquinho de como ajudar uma pessoa que está com muita ansiedade, nunca realizou um tratamento, mas devido às crises que estamos passando aí no momento, ter sintomas parecidos com o Covid-19. Primeira coisa, vamos selecionar o que a gente assiste na televisão, tá, gente? Boa! É um bombardeio de informações, é um bombardeio de notícias, né, negativas. Verdade. Lógico, elas são necessárias, mas a gente não precisa ficar o dia inteiro. Reparar também o que é fake news e o que não é. E o que não é, porque o que mais tem acontecido é essa coisa de passar uma mensagem totalmente errada para o outro. Exatamente. Tiveram várias pessoas que mataram inúmeras vezes e as pessoas estão vivas. Verdade. Prática. Exercício físico está proibido, Cris. Gente, faz uma caminhada. À noite eu não consigo me desligar. Tenta sentar. Tem várias técnicas mesmo de relaxamento. Na internet tem. Peguem algumas coisas. Além disso, também tem os canais de streaming que está aí às mãos de todas as pessoas. E tem coisas legais de assistir, tem, gente. Cara, tem programa legal, tem. Pode me assistir, tá? Pode me assistir. Ó, Cris Domingo, falando, 2 horas. Cris estava falando, sabe o quê? Sabe, é tão bom quando eu gravo, porque a semana inteira o pessoal fala assim, eu te vi. Isso é muito bom. E mais uma vez eu tenho que agradecer por isso. Nada, mas querida. assim, a gente entender É filtrar, que não é? É filtrar. Filtrar a informação, filtrar até as pessoas que a gente tem convívio. Porque as pessoas, uma pauta boa para a próxima. A gente fazer, né? Pessoas tóxicas. Boa Hoje pauta, a gente consegue já enxergar essas pessoas, uma coisa que a gente não conseguia antes. Eu vejo a distância. Mas a gente tinha uma dificuldade, ainda permanecia junto com aquelas pessoas. Engraçado, então eu tenho um lado meio professor Xavier. Eu consigo dar uma enxergada do que não presta. Juro e por assim, Deus. a gente filtrar mesmo. Eu estou tendo sintomas de ansiedade. Gente, não descontem na comida,
Se ficarem sem dormir, comecem a analisar o que está acontecendo. O que mais reclamam comigo é o ganho de peso. Então, mas um ganho de peso, porque a pessoa podia colocar no lugar, né, desse comer compulsivo, vão fazer uma atividade para compensar isso que eu estou fazendo. Acho que tudo no equilíbrio dá, Equilíbrio. não é? É uma atividade física, é se desligar e se desligando durante a noite, ter uma rotina de sono, que as pessoas não estão tendo, elas estão indo dormir 2, 3 horas da manhã, quando não vão 5. Quando não vão 5, eu acho que a gente... E ele acha bonito ele estar aqui, sabe, gente? Falando para todos vocês isso. Gente, mas não é porque eu vou zapeando o Disney Plus, Netflix, Não, Amazon. a gente tem Tô que ter esperando rotina. a HBO agora em junho, então, bicho. É ter rotina de sono, é ter uma rotina de atividades, né, físicas. Pessoas que estão em casa, em home office, se desligar um pouco desse home office, quando pode acho desligar. importante. Tem gente que fica 24 horas, não, porque eu tenho que fazer. Não, Não é sadio, não é se sadio. você antes não trabalhava 12 horas, por que hoje você precisa? Então, é você também começar a ter hábitos mais saudáveis. Essa questão da ansiedade vai ser pauta aí para anos. Tá? E eu gostei do lance que a gente falou aí. Só lembrando, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Nós vamos ter uma pauta também muito legal sobre um assunto que está em voga no Brasil todo, que o Big Brother, podem falar que... Mas é o que a gente vê na vida real. Aquilo ali é um reality, porque é real. Nós vamos falar sobre o tal do cancelamento depois. A gente vai ter uma pauta muito legal sobre o cancelamento. Uma pergunta muito chata de fazer, mas eu acho que está na minha pauta e eu não posso fugir do que está na minha pauta, que é uma preocupação que todos têm. Como lidar com o luto, Cris? Porque é uma perda muito repentina. Mas cada pessoa Inesperada. lida de uma forma, tá? O luto já é algo que é muito particular de cada pessoa. É muito Eu lido difícil. de uma forma, você lida de outra, o vizinho, cada pessoa lida de uma forma. E é um luto muito brusco, porque você não se despede daquela pessoa. Né, o Padre Fábio perdeu a mãe, ele falando, né, da questão dele não ter se despedido dela da forma como ele queria. Ela queria uma roupa bonita, ela queria as flores, que ela fosse tudo de uma forma, né, bem simbólica. E não teve esse simbolismo que para ele não era importante, mas que naquele momento ele sentiu muito por não poder fazer. Além de ser uma doença silenciosa, solitária, é uma doença também que deixa o outro de forma muito sozinha, como se ele se sentisse incapaz o tempo todo. Ele não se sente capaz de fazer algo para aquela pessoa que não está mais ali. Gente, para algumas pessoas isso não tem importância nenhuma, para outras isso tem um simbolismo enorme. Então, assim, lidar com luto na pandemia, eu acho que tem sido algo muito difícil. Muito. E muitas pessoas, às vezes, não estão assim absorvendo da forma como deveriam, porque a ficha demora a cair. Aquela pessoa saiu de casa bem, ela não voltou e eu não vi mais essa pessoa. É muito louco. Então, assim, eu não trabalho quem bem, não conseguir, quem tiver muita dificuldade, vai ter que procurar ajuda. Até para vivenciar o luto. Que é algo muito particular. Conviver, né, com ele no dia a dia. Na verdade, é a gente aceitar que ele aconteceu, mas saber que esse sofrimento vai ser, não um sofrimento, eu falo sempre que a lembrança que nos traz vai ser para sempre. É eterno. E isso não é problema nenhum. O problema é quando isso traz um sofrimento em que faz com que a pessoa ela não caminhe. Boa, que ela Cris, traz. Boa. Agora, para finalizar, que fases ou estágios teremos que vivenciar ainda pela frente? Medo, né? O principal é o medo. A gente vai continuar com medo ainda. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e eu falei, não sei como vai ser esse depois. Porque esse depois, para mim... Todo mundo está com medo do depois? Eu não sei se eu vou conseguir tirar minha máscara dentro do consultório, eu não sei. O álcool sempre existiu. Eu dei aula para técnico de segurança do trabalho. É normal você ter um álcool 70. Mas eu já tinha antes, tá? O povo achava aquilo anormal do teu álcool, tanto na entrada quanto na saída. Mas é bom mostrar Hoje, para o pessoal que a gente está gravando aqui com toda a segurança, com distanciamento. Distanciamento, a máscara está ali. Está ali, limpeza dos equipamentos, tudo. E assim, a gente entender o seguinte, a gente vai continuar com medo, a gente vai ficar mais... Eu acho que a gente vai ficar mais leve também. A gente não vai ter essa cobrança de que... O que eu quero fazer daqui a 6 meses? Cara, veio uma pandemia, acabou com tudo, em 15 dias. Então, o que eu vou fazer daqui a 6 meses não me importa mais. Eu acho que... Eu não acredito mais nas pessoas... Eu vou brincar de novo com isso, da última vez eu falei. Eu acreditava muito que as pessoas fossem começar a mudar, fossem ter
né, uma cabeça totalmente diferente. Eu falei pra você que não. Você lembra? Eu falei que nasce ruim, morre ruim. E assim, quem nasce do bem, vai viver do bem. E aí eu vou pegar outra fala do Padre Fábio, eu gosto muito dele, eu gosto de assistir, ele falando que quem já tinha uma proposta de se tornar melhor, está se tornando. Agora, quem nunca teve... Não vai se tornar. Isso vai fazer com que essa pessoa se sinta pior ainda, porque ela vai colocar todas as frustrações, Concordo plenamente. jogar tudo nisso que está acontecendo. É o grande jogar a culpa nos outros. Isso aí. Então, assim, eu espero que a gente viva de forma mais leve, não pensando só no futuro. A gente tem que pensar no nosso presente. Claro. Mas, assim, quando você me pergunta as sequelas, os sintomas, o que a gente vai sentir, eu acho que a gente vai ficar com muito medo, receio. A gente vai pensar 2 vezes antes de tomar decisões a longo prazo. Porque se é a longo prazo a gente não sabe como vai ser. E outra coisa que eu acho que vai acontecer também, você vai aprender a lidar com o pouco. O pouco. A gente começou pouco basta. a lidar com o pouco. A gente começou a dar mais valor à nossa família, a gente começou a dar valor aos amigos que estavam próximos. Até o que comemos no dia a dia. Isso aí, hoje, assim, como eu nunca tive problema com isso, né? Se me botar qualquer coisa para comer, eu como mesmo, eu gosto de qualquer coisa. Minto, não gosto de jiló, nem de moela, e nem de língua. Não precisa nem falar que todo mundo já sabe que não gosta de ovo de galinha. Então, eu se eu tiver que comer o arroz e o ovo, para mim tá ótimo. Mas se for passar fome, eu como ovo, tá, gente? Então, não tem isso, não. Mas eu acho que além de viver com pouco, é a gente entender que o medo vai ser normal. A gente ainda vai ter medo de encostar nas pessoas, a gente vai ter medo de estar com as pessoas. Eu acho que agora, nesse processo que a gente está pandêmico, né, numa exaustão pandêmica, Sim. a gente chegou nessa exaustão, Sim. a gente precisa só entender que está mais perto do fim. Né? Eu acho que a última vez que eu dei a entrevista, eu não imaginava que eu ia estar vacinada, né? E hoje eu estou vacinada. Com as 2 doses. Então, Ó, assim, Cris. eu não imaginava mesmo Pois é, que eu Cris, fosse estar pois é. vacinada. A última vez você estava no shopping comigo. Hoje a gente está em casa de Aqui, novo. e eu falava, não tenho nem previsão de ser vacinada. E assim, hoje eu tô com as 2 doses, vai Não, fazer na hora um mês. Eu juro que eu lembrei de você na hora que foi. Eu vou vacinar o psicólogo, vou fazer. Cris, deve estar agora sim. Não, eu fui no primeiro dia. Então, assim, eu falo que assim, foi tão emocionante que se as pessoas tivessem essa noção, elas iam dessa forma. Vacina sim. Claro, se eu pudesse, quiser me dar a AstraZeneca, pode dar aqui, ó. A Coronavac foi nesse. A AstraZeneca pode ser nesse. Aí as outras a gente vai distribuindo pelo corpo. A Oxford, enfim. Entendeu? Vamos distribuindo pelo corpo. Eu tomo qualquer uma que vier, tá, gente? Não tenho problema nenhum com isso. Até porque, pra gente encerrar, você tomou aquela da pistolinha quando pequeno? Claro. Eles esterilizavam a pistolinha? Aí você quer que eu faça regressão. Mas né? eu já fiz, tá? Não lembro, Cara, não. era de um braço pro outro. Não lembro disso, não. Ah, que bom. Tomei tanta injeção na Porque minha vida. quando a gente lembra, eu vou perguntar, a da febre amarela veio da onde? Que eu tomei. Não sei nem onde foi fabricada. Deixa eu falar um dado bem importante para vocês, já que a gente está falando disso. A vacina da gripe está aí, todo mundo se vacinando. O que a Organização Mundial de Saúde determina é que você que não tenha tomado ainda a vacina contra o coronavírus, não tome a vacina de gripe antes, tá ok? Isso aí foi assunto dessa semana em todos os telejornais. E outra coisa que a gente precisa lembrar, tá? Quando se toma vacina, não pode fazer uso de álcool. Pessoas... São 15 dias no mínimo, não é isso? Então, eu li 15 dias. Tem gente falando para mim que são 48 horas. Eu sei que são 15 dias. Eu li no site da OMS E a 15 vacina dias. da gripe, por exemplo, a Sofia vai tomar na sexta e eu não vou poder tomar ainda. Eu vou ter que esperar mais uns dias, porque eles pedem um mês. Exatamente. Aí pode vir alguém aqui agora e falar para mim, não, Cris, não precisa de um mês. Gente, isso são informações que eu obtive. Eu li Mas na Organização Mundial de Saúde. Então, na questão do beber, não pode, tá? Ah, é difícil? Eu acho que mais difícil é você ter a doença e você ficar sozinho no hospital sem poder ter ninguém junto com você. Com toda certeza, Cris. Então, fiquem 15 dias sem beber, porque isso aí não vai matar ninguém, não. O que mata é o Covid. Ninguém, exatamente. É melhor você ficar aí na vibe boa de 15 dias sem do que você estar aí em situação De bem risco delicada e de mesmo. risco, com certeza. Cris, já que você está aqui comigo, vou despedir do pessoal de casa, que o programa está Vamos. terminando agora, tá? Se despede junto Primeiro, comigo, tá? Sempre agradecer muito mais legal. uma vez, assim, sou muito grata a você cada vez que você me chama. Você é da casa, pô. Sempre que chama eu tento vir. Hoje eu vim correndo Você é da direto casa. do consultório para cá. Você é da casa já. Agradecer também as pessoas que nos assistem, porque assim, eu recebo muito direct nos dias de Que programa, com legal. algumas dúvidas. Eu respondo. Os que eu não respondo, assim, gente, pode me dar um puxão de orelha lá. Que ela vai responder. O pessoal do Terceira Via também, agradecer por
tá sempre aqui, eles estão... E o bom, Cris, falar da sua lealdade, que você só faz o meu programa, você só grava comigo e você é a psicóloga do meu programa. Eu faço questão de ressaltar a lealdade. Tá? Por isso você está comigo durante todos esses anos aqui. Obrigada Vai fazer mesmo. 5 anos você está comigo. Que fique 5, 10, 15, 20, enquanto o programa estiver no ar. A gente só não pode ficar gaga, né? Mas aí eu pego um negócio... A gente vai levar umas 5 horas falando do mesmo assunto. Pessoal, ó, Deus abençoe Olha, a semana beijo de pra todos vocês. Fiquem com Deus. Tem reprise ao decorrer da semana. Pode baixar o aplicativo aí. Vocês assistem gratuitamente. Acompanhem pelo site do Jornal Terceira Via, do Terceira Via TV, tá? Domingo que vem a gente está de volta, se Deus quiser. Fiquem em casa, se cuidem. E vacina saiam. sim. Vacina sim. A gente não pode fazer o hashtag assim, então a gente faz assim, ó. Vacina sim. Vacina sim, gente. Beijão. Até semana que vem. Tchau, tchau.